Então vamos começar, pessoal, aí quem for entrando eu vou aceitando no decorrer. Estão me ouvindo bem? Boa tarde para vocês. Estão me ouvindo? Levante a mãozinha aí para cima. Aí. Legal. Alguém quer comentar alguma coisa já de início sobre o encontro passado? Quer expor já alguma situação, alguma questão? Pode ficar à vontade. Alguém? Não? Então, maravilha. Então, vocês conseguiram fazer a leitura do último capítulo que eu mandei? Era bem curtinho. Capítulo bem bacana. É um capítulo das as ferramentas. Muito bem. Eu queria recapitular um pouquinho o que a gente conversou, né, no capítulo passado, que a gente falou sobre a questão da casa, da construção de uma casa, né? Vamos construir uma casa com a criança, né? Onde o autor ele traz que pode se ensinar basicamente tudo que a criança precisa aprender, né, construindo uma casa. Por quê? Na casa tem muitas coisas que fazem parte da nossa vida e do contexto das crianças. Por isso se torna um pouco mais fácil comparar o que eu tenho e comparar com outras coisas que há na natureza. Né? E foi uma das coisas que eu falei, que o autor sempre está trazendo a questão da moradia da casa do ser humano, né? Trazendo o porquê surgiu, né, a necessidade dessa casa, né, o porquê surgiu a primeira casa, e contrastando com as questões dos animais que também fazem suas casas, né, mostrando algumas semelhanças entre essas casas. Né? Então, na visão dele, a gente consegue aprender muitas coisas construindo uma casa, né? Principalmente as crianças que precisam adquirir essa noção espacial, né? Uma noção de perspectiva, né? E isso é muito importante trabalhar com a criança, porque assim, a criança tem que ter essa noção para que ela possa desenvolver uma lateralização, né? Definir o que é direito, o que é esquerdo, é imprescindível, né? E a criança, ela só consegue fazer isso quando ela consegue se colocar no local do outro, para ver ela a partir daquele objeto. Então, a noção espacial, ela nasce assim, e com isso traz toda uma outra construção, né? Também a gente apontou dessa questão da construção da casa, a questão do fundamento da criança, né? E apontamos que a infância, a primeira infância, e a primeiríssima infância ainda mais, né? Ela serve como um fundamento dessa casa. Por quê? Tudo que eu vá construir nessa criança, eu preciso ter esse alicerce, né? Um alicerce bem sólido e firme, bem feito, né? Bem desenvolvido e constituído, ele vai suportar futuramente uma criança, um adolescente, um adulto, né, também com várias atribuições boas, né? Uma criança que não tem esse desenvolvimento, essa constituição de fundamento tão desenvolvida, né, ela tem isso atravessada ou antecipada, ela acaba não conseguindo depois suportar o peso, né, das outras conquistas delas, e essa casa começa a precisar ser escorada, vamos colocar dessa forma, né? E aí chegamos às ferramentas. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Quem quiser deixar a câmera aberta, eu gosto que eu consigo ver o rosto de vocês, eu sei se está em dúvida ou não de alguma coisa, se eu preciso falar um pouquinho mais ou não, tá? Então fiquem à vontade, quem quiser. Fabiana da Silva levantou a mão, pode falar, Fabiana. Então, o legal é que, assim, tanto no primeiro capítulo, quando ele faz essa menção da construção da casa, e ele vai correlacionando com o nosso cotidiano e com o cotidiano infantil, do que ela vive, como isso se relaciona à construção de uma casa, e como uma casa, lá no texto, uma casa pode não ser, assim, tipo, a casa, entendeu? Pode ser o ser, a construção do ser, ele faz essa comparação. Lá nas ferramentas, ele continua nessa sequência de comparação. E daí ele começa até a comparar a evolução com a necessidade, como se foi dada a necessidade e a descoberta humana a partir do momento que ele necessitou
ou que ele sofreu um acidente, por acaso. Daí ele vem fazendo essa colocação. E no universo infantil é muito assim, porque a criança ela tá nessa fase da descoberta. Então, o que que ela vai descobrir? Tipo, ela tem necessidade de alguma coisa e ela vai descobrindo e ao mesmo tempo ela vai vendo a ferramenta e no pensamento dela ela pensa, olha, isso é para isso porque foi necessário disso. E o texto ele vai correlacionando essas ocasiões que acontece, que é como a criança ela aprende, né? Até a gente, eu acho que aprende a partir desse momento. A gente vai atrás de um conteúdo, vai atrás de saber alguma coisa quando a gente tem necessidade. A criança ali no momento, no mundo dela, ela, quando ela tem necessidade, faz uso da ferramenta, ela correlaciona, tipo, foi necessário, foi para fazer isso, eu tive que pensar nisso. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero colocar, que parece Uhum. muito. Parece meio repetitivo. Eu estou querendo relacionar a construção da ideia do autor com a casa, com o construir do ser a partir da precisão do indivíduo. Sim, a E da necessidade do evolução, tipo, os indivíduo, dois né? vão tudo, vai tudo recrescendo junto, tudo vai se encaixando ali. E os exemplos que ele dá, todos são encaixados. Uhum. Não, são perfeita colocação, é isso mesmo que ele traz, até porque o Rubem Alves, ele era psicanalista, então ele traz muito essa construção, né? E até lembrei de uma fala, de uma entrevista dele, em que ele fala assim, que ele olhava, agora não lembro que fruta era, acho que era o caqui, alguma coisa assim. Ele olhava o vizinho, né, da casa dele, quando ele era criança, e ele via um pé, acho que era mexerica, alguma coisa assim. E aí o que ele pensava, eu quero comer isso, mas ele não alcançava para pegar essa mexerica, vamos dizer que fosse mexerica. Então ele não alcançava para pegar, e o que, que ele pensou? Eu preciso de uma forma de estender o meu braço, né? Então esse é o conceito que ele traz de ferramenta. Estender o meu braço para que eu alcance, né? Então, uma extensão do braço seria algum material que fosse mais comprido. Então, ele achou um cabo de vassoura, que até com o cabo de vassoura ele conseguiria alcançar. Porém, se ele só alcançasse e batesse, ia cair, só que ia cair no vizinho, não ia cair do lado dele, do muro, né? E até ele coloca outra questão. Antes disso, ele tinha pensado em subir ao muro. Mas se ele subisse ao muro, ele está fazendo uma coisa que um ladrão estaria fazendo. Então, entra na questão também moral desenvolvida nele, que aquilo era proibido. Mas fazer essa engenhoca como a extensão do seu braço, não era. E ele viu a necessidade de ter também uma mão, porque senão ele cutucaria lá e a mexerica cairia no vizinho. Então, ele pegou um pote, prendeu na ponta daquele pau e cutucou e caiu dentro do potinho. Ele conseguiu buscar. Então, ele trouxe uma extensão do braço, primeiro, e uma mão para que conseguisse pegar o fruto que ele queria, e assim ele foi bem sucedido. Então, vocês podem notar que nesse texto dele sempre vai partir de uma questão de necessidade humana. Tudo nasce de uma necessidade humana. Se não houver uma necessidade, né, ele não tem, o homem não tem objetivo. Como ele traz, a primeira casa, como que foi construída? Ninguém sabe, mas provavelmente seja o homem estava lá, estava chovendo, ele com frio precisava de um lugar que ele não ficasse naquela condição. Então ele avistou uma caverna e entrou na caverna e fez a primeira casa, né? E dali ele foi trazendo modificações e modernidades, porque depois da caverna, ele viu que não era todo lugar que tinha caverna e ele precisava fazer uma outra coisa. Então ele criou, né, vamos dizer assim, uma oca. Vamos pensar nos indígenas, que podem fazer onde eles querem, né, com palha, com taquara, com bambu. Então eles fizeram aonde? Porque era um povo nômade, né, que começava, depois da caça, começaram a fazer as coletas dos alimentos, então precisavam estar migrando, nem sempre tinha caverna para se abrigar. Então, e foi evoluindo até a casa que a gente tem hoje. Então, se a gente pensar que tudo foi partir de necessidade, depois que supriu a necessidade, o conforto, né? Porém, antes de adentrar na questão de ferramenta, porque a ferramenta, ela é uma espécie de tecnologia.
Fabiana, você quer falar mais alguma coisa antes de entrar nessa parte? Pode falar. Eu só queria relacionar ali o que você falou, que lá no texto ele fala uma parte sobre essa questão da ferramenta. Eu acho que talvez você vai até falar sobre depois. Que ele fala que nós, como ser humano, nós não somos a nossa estrutura óssea. Ela não evoluiria. Talvez já tivesse acontecido, por exemplo, a extinção da nossa espécie se nós não tivéssemos desenvolvido outras ferramentas. Como, por exemplo, lá a questão de evolução de Darwin, ela fala sobre o ser humano, não é o ser humano, ele não cria nele, no corpo dele, uma diferença que faz ele evoluir. Ele se adapta ao meio, então evolui quem é mais adaptável. Diferente do Lamarck, que o Lamarck, ele, quando faz aquele teste com as girafas, ele coloca a teoria dele, diz que as girafas elas sobreviveram porque o pescoço delas alongaram para alcançar a copa das árvores. E hoje em dia, depois o Darwin veio com a teoria dele e mostrou que não. Na verdade, as girafas, as mais adaptadas, as que não conseguiam alcançar a copa das árvores, elas morreram porque elas não eram adaptadas. E logo, as que conseguiram adaptar, elas se reproduziram, formando seres mais fortes e continuando aquela linhagem. E o ser humano, ele conseguiu driblar esse tipo de evolução, porque ele cria a própria ferramenta. A partir do momento que ele cria a ferramenta dele para caçar, para construir a casa, para fazer isso, aquilo, ele resiste ao meio. Então, nós somos como espécie mais adaptáveis. O que pode continuar ou não. Essa questão da tecnologia, da ciência, isso é ser mais adaptável ao meio, você conseguir driblar os fatores de extinção, por exemplo. E o autor, ele coloca isso. E a criança, e eu acho que isso dá para relacionar, porque a criança, ela tem esse olhar de adaptação muito melhor do que a gente, às vezes. Sim, com certeza. A criança, ela não está padronizada ainda, né? Vamos colocar dessa forma. Então, agora a gente vai relacionar uma coisa antes de trazer a questão de ferramenta para a aprendizagem da criança. Uma criança aprende, ela cria, ela traz, ela anima, né, as coisas, anima no sentido de dar vida até mesmo em objetos, e talvez se você dá aquele extensor de mão para a criança, aquele que a gente aperta, ele fica brincando, ela sai brincando, dizendo que é um braço, a criança ela trabalha assim. Porém, antes da gente ir para a ferramenta, que é um ter, a gente tem que pensar numa coisa antes disso, que é um ser. Né? Então, hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, e eu falei ainda há pouco que, primeiro, tinha-se a necessidade de um abrigo. Houve, aquele abrigo aconteceu, surgiu. Depois disso, não tinha necessidade de mais nada, mas veio um desejo do conforto, que eu quero ter uma casa melhor do que eu tenho. Essa casa já me abriga, já é boa, posso dormir, já é segura, mas eu quero ter uma coisa mais confortável. É a mesma coisa que a gente comparar um carro simples com um carro de milhões, né? Fazem a mesma função, levam ao mesmo ponto? Sim, é uma questão de conforto. Então, o ser humano, a partir de um ponto, ele passou mais a ter do que ser. E isso é um problema na educação, que a gente que está na ponta tem que recuperar um pouco isso com as crianças. Como que a criança aprende? A partir do quê? Eu vou perguntar, deixa eu ver quem está aqui. Vivian Gomes, está aí, Vivian? A partir do que a criança aprende? A partir do quê? Me responda, vamos ver. Boa tarde. Tudo bem, Hoje Vivian? Estão me ouvindo? Hoje eu estou num computador um pouquinho melhor. Que bom. A partir do que a criança aprende? Isso. Eu imagino que sejam em contato com as várias experiências que o professor promove. Coloca ela diante de várias situações e ela vai aprendendo conforme as experiências que ela... Isso, falou bem. Mas agora eu quero que você volte um pouco mais do que você falou. Comecinho. Comecinho. As experiências, não? Antes da experiência. Ela aprende conforme o professor promove as experiências. Você trouxe uma palavrinha que era bem a chave. Contato. Contato. O que entra em contato com o meio?
Ai, Jesus amado. O que é da criança que entra em contato com o meio? Essa tinha que estar, ó, na ponta da Na língua. ponta da língua. Ai, A meu Deus. Matilde falou que sabe, porque ela está rindo. Diga, Matilde. Ajuda aí, Matilde. Ajuda Pode, os quem universitários. quiser, A pode partir do falar. corpo da criança. A criança aprende com o corpo. Com o corpo, muito bem. Obrigada. E você sabe que essa é uma parte bem importante. Eu quero fazer uma linha para a gente ir evoluindo, para que a gente comece a compreender essa questão. Primeira coisa, a criança é um com a mãe, lá dentro ainda, né, na gestação. Ela sai, né, para aquela a gestação que ainda continua acontecendo, e ainda, ela continua ainda um com a mãe, né? Então, vamos pensar. Primeiro, a criança, ela está um com a mãe, ela é para ela. Né? Ela não tem ainda uma unidade de corpo, ela e a mãe são a mesma estrutura, ela é para ela. Então, ela é para dentro, vamos colocar assim. E dentro dela, ela tem que primeiro ser nomeada, ser falada, ser brincada, para depois ela afetar o meio, surpreender o meio, que o Winnicott fala. Primeiro, ela fica protegida, depois ela surpreende o meio, depois o meio surpreende ela. Então, aí pega, se ela é para ela, primeiro, o mais importante dela é que ela aprenda a se conhecer, se perceber. A partir daí, ela vai perceber o outro e o meio. Tá? Então, toda a relação de aprendizagem da criança, ela aprende a partir do quê? Do corpo dela. Sempre do corpo dela. Mas esse corpo tem que ser vivido antes. Então, sempre que a gente pensar como a criança aprende, a partir do quê? A partir do corpo. Não tem como a gente separar o corpo dela da aprendizagem. Isso é bem bom de a gente ter anotado até. Se eu separei o corpo da aprendizagem, a aprendizagem não vai acontecer, porque ela não vai viver aquela experiência. E é uma coisa que ele vai trazer, viver a experiência. E aí que eu falei, o ser humano, a partir de um tempo para cá, ele se preocupa muito em ter e não em ser, né? A Fabiana pode me ajudar, que ela é da área. O golfinho, ele desenvolveu dentro da cabeça dele um mecanismo que é o sonar. Então, ele lança um som e consegue, com isso, identificar, né, dentro da água, outros, localizar e tudo mais. O ser humano desenvolveu dentro do cérebro dele isso? Não. Mas nós criamos o sonar nos submarinos, não é? Talvez, se a gente não tivesse criado, em anos e anos de evolução, poderíamos ter desenvolvido também, talvez, nunca se sabe. Mas o ser humano sempre está trazendo ferramentas para ajudar a compensar ele, como a Fabiana colocou muito bem, ou uma dificuldade que ele não tem, coisas que é do animal. Os animais têm algumas especificidades que são só deles, e eles nem precisam de nada, eles nascem sabendo. Um gato nasce sabendo que é um gato, não é, Matilde? Você não precisa ensinar um gato que ele é um gato, né? Você não precisa pôr no peito da gata para mamar depois que nasce, não precisa ensinar ele a caçar um rato, tudo isso é de natureza do gato, ou do cachorro, e assim por diante. Nós, seres humanos, não temos isso. Nós, seres humanos, nascemos sem sexo, nós não temos biologicamente. Só que o que vai constituir isso enquanto sujeito é outros fatores no decorrer desse primeiro ano de vida. E isso é muito bacana a gente saber, né? Porque toda essa relação que a criança tem com o meio, essa construção do sujeito, acontece nesse primeiro ano de vida. E é nesse primeiro ano de vida, quem tem, né, a primeira etapa, né, é muito importante se ligar nisso, porque é uma questão assim, que é onde a criança vai se desenvolver, vai se constituir e, principalmente, vai ter uma imagem de si, né? E essa imagem de si, ela vem do que nós falamos e do modo que a gente atravessa essa criança com o nosso diálogo. E isso é um diálogo tônico, é um diálogo fala, né? É um diálogo de afeto. Essa criança nos afeta e nós afetamos ela. E a partir dessa relação, ela cria uma imagem de si, né? Quem que pode me dizer o que é uma imagem corporal? Não precisa levantar a mãozinha. Quem quiser, é só falar.
Roseli está falando, eu não estou conseguindo identificar aqui. Juliana, o que você chuta que é uma imagem corporal? Juliana Timinski. Imagem corporal? Isso. É, de repente, ele fazer através do corpo uma imitação de alguma coisa ou de alguém? Não. Não? Quem pode ajudar ela? Eu posso tentar chutar alguma coisa? Eu não sei. Pode, com certeza. Eu Agora que não eu vi que tenho você está com a mão levantada. Pode chutar. Imagem corporal, eu acho que pode ser alguma coisa produto nosso. Tipo, um produto nosso, por exemplo. Posso estar errada, mas a criança, quando ela produz a secreção dela, tipo as fezes é um produto dela. Sim. Pode ser? Não imagem corporal, mas é um produto dela. Você acertou no produto, mas não especificou bem a imagem. Mas ainda... É difícil. Você entra naquilo da unidade corporal. Não da imagem. A unidade, sim. Seria a percepção do próprio corpo, né? Espera lá. Você tem a percepção do próprio corpo da criança. Terceirização? Como que é? Não, a percepção do próprio corpo da criança. Percepção do próprio corpo. Percepção do próprio corpo, sim. Tem aquela questão também da criança ela não saber. Vou dar um exemplo. O carro é menina porque o carro não tem pipi. Talvez isso seja uma imagem corporal, eu não sei. Se entra Não, seria mais uma nomeação, não seria a imagem. Não, eu não sei colocar essa questão. Alguém mais arrisca? O que para vocês é uma imagem do próprio corpo? A imagem corporal. É como vocês se enxergam, né? Como vocês se veem. É isso? Olha, tem gente dando risada, falando, nossa, como era fácil e eu não quis arriscar. Podem falar, tá? Não tem problema se errar ou não errar, ou acertar, sempre vão estar contribuindo. A imagem corporal, ela é a imagem que a gente tem do próprio corpo. Agora tem um problema. Essa imagem corporal somos nós que fazemos? Sim ou não? Quem acha que sim, erga a mão, fica mais fácil. Pode erguer a mão. Acho que é uma mistura do que nós nos vemos e do que os outros nos veem, porque a gente leva muito em consideração a opinião alheia. Igual a criança, eu acho que também, porque a gente costuma classificar, essa criança vai ser isso, aquilo, essa criança é desse jeito, ou assado. Então, ela vai construindo a imagem dela também a partir da opinião alheia, talvez, não sei. E quando teve acho que foi a Regiane que falou, a terceirização do corpo, até entrava. A imagem corporal, a gente tem a partir do outro, não da gente. Não conseguimos construir a imagem do nosso próprio corpo por nós mesmos. Nós só conseguimos ver o nosso corpo através da fala do outro. E isso, a fala do outro, que eu digo, não é apenas a oralidade, é a fala da forma que eu sou desejado. Né? E veja, essa é até uma questão muito bonita, porque o que a mãe faz com a criança, quando tem uma criança ou uma pessoa assim, que eles fazem aquilo que a gente chama de mamanhês. Alguém sabe fazer mamanhês? A maioria é mulher aqui, eu aposto que sim. Já fizeram isso? O que é? A Nathalie, que está ali sorrindo. Quem que é? Fala. Eu disse que eu devo fazer, mas por esse termo não sei. Não sabe o que é o manhês? Não. É assim, quando você pega a criança e fala assim, olha esse narizinho bonitinho, olha essa perninha do neném, olha essa coxinha gostosa. Isso é o manhês. O que você está fazendo quando você está fazendo isso com a criança? Você está nomeando o corpo dele, mas não no sentido de dizer, isso aqui é a perna, isso aqui é a pé, isso aqui. Você está desejando o corpo da criança. Desejando, no sentido não de dar nomes apenas, mas mostrar que existe partes do corpo daquela criança, porque ela ainda não é uma unidade, que faz parte dela, né?
E com esse desejo que a gente sente pela criança, a Cris colocou a mão na cabeça, será que ela está desconfiada? Esse desejo que a gente tem pela criança e essa forma afetuosa, positiva, porque afeto é uma outra questão, mas essa forma de afetar a criança, desejando cada parte do corpo, apertando ela, como ela vai construir o próprio corpo. E essa é a imagem corporal que ela vai ver dela. Se essa criança, e isso também é uma questão muito, se vocês forem pensar no autismo, depois vocês vão ver que existe relação também. Porque o autista, o que acontece? Quando vocês fazem isso com a criança, o que a criança faz imediatamente, geralmente? Depois do primeiro mês. O primeiro mês ainda é reflexo um pouco, mas ela vai começar a fazer. O que ela faz? Quando vocês ficam fazendo isso, esse pezinho bonitinho, aí vai pegando no corpo. Criança ri, não ri? Sim ou não? Ri. E quase nenhuma criança resiste a esse tipo de ação com ela, esse tipo de interação. Mas o autista, ele não consegue devolver. E aí, veja, esse autista, ele é para dentro, né? O autista, ele não interage. E o que acontece com essa mãe quando ela começa a fazer isso com essa criança? E essa criança não redevolve essas moedinhas que são os sorrisos, as gargalhadas. O que você acha que acontece? A mãe, ela para, ela vai cessando. Ela vai parando. Então, ela para de convidar esse sujeito que está ali a vir a ser uma criança. Então, essa é a dificuldade quando tem a criança com autismo, porque ela começa a investir, só que a criança não devolve nada e ela para de investir. E se parou de investir, a criança não vai responder e vai se fechar mais ainda. Então, essa questão de imagem corporal é muito importante a gente saber, porque a criança é construída através do que a gente fala dela. E isso, lógico, ela vai construindo essa imagem até os seus 4 anos, né? E ela entra no outro, na última fase do Édipo, que aí vai se fechando isso. E quando ela é bem falada, bem brincada, né, a criança precisa ser brincada, porque ela aprende brincando, sendo brincada, a gente brincando com ela brincando com os outros, né? Se ficar bem fechado isso, ela vai começar a partir para as aprendizagens mais acadêmicas. Então, veja essa importância. Se a criança constitui-se bem como sujeito, nesse sentido, ela é nomeada, ela é falada, ela é brincada, ela aprende a reconhecer o próprio corpo, passa a ter uma unidade corporal. Porque o que acontece? Uma criança ali, que está começando a sentar 5 meses, 6 meses, se ela senta em cima de um bloquinho, tá ali, ela sente que está desconfortável para ela, o que vocês acham? Sim ou não? Vocês já viram uma criança que senta em cima das coisas, que você olha e vê que está desconfortável, e para ela está normal? Não, mas tá. Como ela não sabe a parte que começa e termina o corpo dela, isso não faz diferença para ela. Parece que é ela mesma aquilo ali. Isso não incomoda ela, né? Ela não sabe onde termina e onde começa o corpo. Então, se tem alguma coisa ali que ela está sentada em cima ou está atrapalhando, ela não se sente incomodada. A partir do ponto que ela começa a ter uma unidade corporal, é onde ela vai ver se ela está desconfortável ou não, quando alguma coisa está nela que ela não gosta. Então, ela consegue identificar o que é ela e o que é o meio. Isso é muito importante saber. A partir de que a gente identifica que a criança ainda não faz isso, ela precisa ser brincada muito mais. Então, veja, quem trabalha com essas crianças, que é infantil em primeira etapa e segunda etapa, que vai até os 2 anos, é muito importante que nossas atividades sejam pensadas no sentido de brincar com o corpo da criança. Porque se eu não brinco com o corpo da criança, a criança não constitui uma imagem de si. E ela fica uma criança que ela não consegue agir no ambiente, porque se eu não conheço o meu corpo, como que eu vou ir para fora dele? Primeiro, eu tenho que conhecer o meu corpo, depois eu surpreendo o mundo com o meu corpo, e depois o mundo me surpreende com as coisas que ele vem nos afetar, como o vento, como a chuva, a água e outras coisas que vão afetar aí essa criança. E ela vai explorar mais quando ela já tem vivido esse corpo, Então, esse corpo, essa unidade corporal que vai surgir a partir
dessa interação com o outro, que vai nomear esse corpo, vai dar a esse corpo um sentido, uma borda, que se fala muito na psicanálise, que o corpo precisa ser bordado, no começo ele não existe, porque ele é um com a mãe, depois ele vai sendo bordado pela mãe, e ele é bordado tanto por essa fala, esse manhês, como também quando se troca, né? Quando se dá um banho, veja, quando se dá um banho na criança, começa na cabeça e vai dando banho e termina no pé. Você coloca na criança uma noção de início e fim do seu próprio corpo. Ele sabe até onde vai uma coisa e outra. E aí não corre o risco de, quando ele for ficar de pé num lugar que tem um ralo, ele tenha medo de ir embora pelo ralo, porque ele sabe onde está o seu pé, né? Então, se faz essa noção de onde ele começa, onde termina. Aí, quando a Fabiana colocou sobre o cocô, se a criança ainda não tem essa unidade corporal, e isso, o desfraude sempre acontece lá por 2 anos, 2 anos e meio, que ela consegue ter um controle de esfíncteres bem, e também ela consegue ter uma unidade corporal melhor, ela começa a ver que isso pode ser, mas é os pedacinhos dela que está indo, né? Então, se é uma produção dela, é difícil para ela se desagarrar daquilo, porque pense, se vão tirando um pouquinho de você de cada vez, daqui a pouco você some, né? E o cocô é a mesma coisa. Então, se a criança vai perdendo aquilo lá, você não se despede, não tem um ritual para isso, a criança ela vai se sentindo muito mal, porque parece que ela está se fragmentando aos pouquinhos, né? Por isso que o desfraude é muito importante que a gente colabore com o desfraude no CMEI, mas é muito importante que em casa aconteça isso, que a mãe trabalhe isso com a criança, porque é a mãe que está bordando esse corpo, né, essa função. Então, se ela começa a fazer isso lá, o CMEI tem mais facilidade em continuar isso dentro do CMEI, né? Então, antes tinha uma prática maior, assim, de falar que, nós vamos começar a desfraldar o seu filho, então você vai ter que ajudar em casa. É muito ao contrário, é a mãe que começa a desfraldar e o CMEI que ajuda no CMEI, né? Porque senão o que acontece? Eu começo a desfraldar no CMEI, mas a mãe não teve essa conversa com a criança, no CMEI ele fica o dia inteiro sem ir no banheiro, porque ele não sente a vontade, ele não quer perder aquilo, e dele fica o dia todo, e isso já tem casos até que chegou aqui pra gente, só quando chega em casa a mãe põe a fralda e ele consegue fazer cocô lá, né? E a questão da urina é a mesma coisa, que pode gerar infecções e tudo mais por estar segurando por tanto tempo. Então, são coisas assim que a gente tem que perceber e tem que ter um bom senso, e por isso essa conversa com as famílias é tão importante que a gente tenha, né? Porque a gente tem que trabalhar em conjunto com a família, e tem coisas que competem à mãe, coisas que competem a gente, né? Então, a gente tem que ir trabalhando isso, né? E aí, depois que essa criança fez esse processo, e tem mais uma questão bem interessante. A criança é um com a mãe, quem tem filho sabe, então, os primeiros 8 meses qualquer coisinha, até quando você tem uma dor de cabeça, o filho começa a sentir, se você está nervoso, o filho sente, e assim vai se indo. Quando chega a 8, 9, 10, 11, 12 meses, um pouquinho mais, a criança começa a ter uma oposição, principalmente à mãe. Não é assim? Não quer comer, joga coisa no chão, fala não, né? Porque ela começa a ver que ela não é um com a mãe mais, ela é um com ela mesma, e começa a definir essa imagem corporal que a mãe ajudou a criar. Quando ela consegue fazer isso, ela diz não e começa a agir no meio. Então, ela não é mais um objeto de desejo do outro, ela não é mais um objeto de desejo da mãe, e ela é agora o objeto de desejo dela mesma. Eu quero, né? Então entra aquela, eu quero, faz as birras, porque agora ela sabe que ela pode modificar o mundo. Eu posso a partir daqui. E se vocês veem o simbólico, né? Quando que começa o simbólico na criança? Quando há essa ruptura com a mãe, que vai ser por volta de 1 ano e 2 meses, quando a criança começa a, por exemplo, pegar um carrinho e fazer brum. Quando ela começa a trazer num objeto uma outra função que às vezes não é do objeto, né? Antes disso, ela é incapaz. Então, eu sempre falo, quem gasta dinheiro com muitas coisinhas à toa
no primeiro ano, está perdendo, porque a criança vai pegar e bater. Ela não tem um sentido simbólico. Ela pega, bate no chão. Então, se alguém dá alguma coisa que quebra, ela vai quebrar mesmo. Ela não vai fazer o uso simbólico do objeto. Ela não pega um aviãozinho e sabe que é um aviãozinho. Ela não tem essa ideia ainda. Só depois dessa ruptura que ela aprende que ela não é mais desejo do outro, que agora ela tem seus próprios desejos, é que ela vai animar as coisas, né? E a partir desse animar as coisas, ela vai começar também a criar coisas do desejo dela. E agora sim a gente entra na questão das ferramentas. Veja que legal a gente pensar tudo isso aqui antes, né? Então, a gente pensar que essa criança tem que se constituir. E aí nós colocamos duas coisas. Quem que já ouviu falar em desenvolvimento infantil? Erga a mão. Muito bem. Quem ouviu falar em constituição de sujeito? Matilde ergueu timidamente. Fale, Matilde, o que é a constituição do sujeito? Como é que eu vou explicar o que eu entendo por constituição de sujeito? É mais ou menos como se vê, né? Como a criança se vê, como o sujeito se vê. Se constitui enquanto... Que palavra eu vou usar? E é uma palavra que está muito, quando a gente fala de criança, a criança é um sujeito de direito, né? Então, quando a gente fala em sujeito, a gente pensa o que é? Será que o que é o sujeito? O indivíduo? O que eu posso trocar essa palavra, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento infantil e constituição de sujeito, são duas coisas diferentes uma da outra, e uma não anda junto com a outra, praticamente, Matilde. Mas, às vezes, a gente fica ruim para nomear o que é. Isso fique bem tranquila, né? Então, vamos pensar aqui. O desenvolvimento está muito a ver com vamos dizer, o que é cronológico na criança, né? Então, ela vai se desenvolvendo, tem um ano, tem aquela fase, barará, vai se desenvolvendo tudo, né? A fala, vai andar, ela vai estar com algumas, falando palavrinhas, de repente vai aumentando o vocabulário, vai indo, vai se desenvolvendo, não é isso que a gente quer, né? Vamos dar o leite materno, porque o leite materno é melhor do que o leite NAN, e para quem se desenvolver mais, ótimo, tudo isso é perfeito, né? E vai ajudar o desenvolvimento. Mas aí a gente entra numa outra questão, que é constituição do sujeito, que ele anda junto com o desenvolvimento, só que ele não é a mesma coisa, porque a constituição do sujeito está muito a ver com o nosso psique, com a nossa, né? A gente podia colocar com a nossa alma, com a nossa forma de se colocar no mundo. Então, vamos dizer assim, um exemplo. Vocês já viram aquela criança que ela é bem grande, grandona, e que a gente até olha assim, nossa, essa criança é grandona, mas ela é bem boba. Mas as outras fazem chacota dela, né? Vocês já viram uma situação assim? Uma criança que é maior fisicamente que as outras, mas as outras ainda perturbam, ela chora, ela não consegue se colocar numa posição mesmo de igual com essas crianças. Ela sempre se torna inferior com essas crianças. Mas se você pensar, ela tem corpo, ela tem força, mas por que ela não consegue se haver como sujeito no sentido de estar ao mesmo nível das outras da mesma idade? Por que vocês acham disso? O que impede essa criança de fazer isso? Vamos lá? A Andréia de Cássia, que está aí, perdeu nosso primeiro encontro, né, André? Que não conseguiram entrar, lamentavelmente. Consegue contribuir para a gente, André? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, nós ficamos sem internet mesmo aquele dia, mas nós vimos a gravação. Ai, que maravilha. Foi, assim, um problema geral aqui no CEMEI, no bairro, inclusive. Repete a pergunta, Anderson, porque, assim, não sei se eu entendi muito bem. O que faz a criança, o que faz com que ela pense que ela não consegue se impor diante de uma situação, apesar de tamanho, é isso?
Isso mesmo. Eu penso que seja a imaturidade também, sabe? Uhum. De se impor no meio, de ter já uma opinião feita, elaborada sobre uma situação, mas norteia aí na questão mesmo de imaturidade. Isso. Então, você falou uma palavra bem legal, a imaturidade. E a gente fala bastante isso. Fulano se mostra mais imaturo do que os demais da sala. Não é uma coisa que pode circular, vamos dizer assim, no que a gente faz num parecer geral. Por que a gente coloca isso? Ele é imaturo? De fato. Mas é biológico? Não, porque ele se desenvolveu a mesma coisa que os outros. Só que a atitude dele pode ser mais infantilizada, pode ser ainda numa ingenuidade maior do que dos outros, e isso tem muito a ver aí com essa questão da constituição do sujeito. Que lugar esse sujeito está ocupando? Veja que interessante. Aí, se a gente for ver essa criança, como que ela é tratada pela família? Ela é tratada pela família como se fosse ainda um bebezinho, ou ela já é tratada como se fosse a idade que ela tem mesmo? Né? Isso faz muita diferença nas crianças. A forma que a criança ela é tratada, ela é bordejada dessa forma que eu coloquei, que ela é falada, vista pelos demais, e principalmente para aqueles que fazem a função materna, né? Essa forma que ela é feita é que vai colocar ela no mundo. Então, ela vai se mostrar mais infantil, por assim dizer, não é nenhuma palavra boa de usar mais infantil, mas, vamos dizer assim, ainda com um grau de imaturidade, né, menor que os outros, porque dentro da sua constituição psíquica é assim que ela se vê ainda. A imagem corporal dela é essa. Então, aí a gente tem que resgatar, às vezes, isso, porque essas crianças elas não conseguem colocar o tênis. Tinha uma aluninha, uma criança, né, que era minha aluna, ela falava assim, eu não consigo, porque eu sou criança ainda, né? Então, mas veja, você já é maiorzinho, você não é uma criança, um bebê, você já é maior, você já consegue andar, você já consegue rolar. Por que você está dizendo que eu não consegue? Ah, mas eu sou ainda uma criança. Minha mãe fala que eu sou uma criança. Mas, de fato, mas você é uma criança, mas você já tem 4 anos, né? Então, quando você vai puxando essa criança, você vai vendo o que é que prende ela atrás na sua constituição como sujeito. Então, vocês viram, só para ficar bem evidente, o que é essa diferença entre constituição de sujeito e, né, esse desenvolvimento. Por quê? Existe o cronológico, que daí está muito a ver com a idade, né? Né, e o desenvolvimento daquela idade, e o lógico, que aí é totalmente a questão do sujeito. Como ele responde, que lugar ele está e que lugar ele ocupa, o que ele vê de ele mesmo. Isso é muito importante a gente saber, para saber o que buscar dessa criança. E isso, sem a gente ter uma anamnese com a família, é quase impossível a gente saber que posição esse sujeito ocupa. E a anamnese com a família não é nem aquela entrevista que eles falam, às vezes é o que a gente quer ouvir na entrevista, mas é perceber como essa mãe vem buscar a criança, como ela pega, se às vezes ela vem, é uma criança que está lá com 3 anos, se ela traz um carrinho, leva ele no carrinho, né? Se ela pega no colo e leva no colo, né? Se ela enche de beijinho ou não enche de beijinho, se ela só vai e pega como se fosse um objeto ou não, porque daí entra em outras questões como comportamentos que a gente chama de autísticos, que o comportamento autístico ele é relacionado a ficar fechado nele, né? Um comportamento mais antissocial, né? Não busca a relação com o outro, não se interessa pelo outro, pelo meio, né? E isso é muito interessante, porque o autismo é assim, lógico, o autismo tem várias etiologias apresentadas, mas eu gosto muito do tema. Existe um ponto, que são dos 8 meses a 1 ano e 2 meses, mais ou menos, mas começam os 8 meses, que existe essa separação, como eu falei, da mãe e da criança, né? Da criança, da mãe. A criança, porque às vezes a mãe quer que a criança não se separe dela, né? Porque é cômodo para a mãe.
ficar com essa criança ali, que a criança continua sendo objeto do desejo dela, mas a criança que põe um limite, ou uma função paterna, vamos dizer assim, e a função paterna não é o pai, às vezes é a própria instituição de ensino, o CEMEI, né? A mãe quer ficar com a criança o tempo inteiro, mas ela precisa trabalhar, então o CEMEI faz essa função paterna, de separação. A função paterna não tem a ver com o pai, tem a ver com a castração da mãe, que é você impedir que ela fique nesse relacionamento com a criança muito. Ela tem que se separar para ter a vida dela e a criança ter a vida dela. Então, quando a criança chega nesse ponto aqui e ela não se alienou com a mãe, ela não quis ser um com a mãe, ela entra nesse processo autístico que se fala, porque ela passa esses 8 meses e nunca entra no simbólico. E porque ela não se alienou com a mãe e nem se separou da mãe depois. Porque, como eu disse no começo, se ela já não devolvia nada, a mãe para de resgatar essa criança para ela, para de fazer esse mamanhês com ela não é bordejada, ela se volta só para si. E ela nunca vai entrar no simbólico, porque o simbólico, ela é o afastamento da mãe. É quando a criança aprende que a mãe não é ela, mas ela ainda precisa da mãe, e ela acha uma forma de lembrar que a mãe existe, né? Mas no começo a criança não tem aquilo de, se a mãe some da presença, ela chora, e a mãe aparece, ela fica tranquila, né? Então, nessa separação, ela tem que entrar no simbólico, por quê? Porque ela tem que aprender que mesmo na ausência, a mãe existe. Por que ela chora no começo? Porque quando a mãe se vai e não volta, ela se perdeu no meio, ela não é um com nada, ela era um com a mãe sumiu, ela ficou sozinha. E quando esse desvincula isso, ela tem que criar na mente dela, né, uma questão muito simbólica, que aí faz com que ela perceba que a mãe existe mesmo quando não está com ela, né? E muitas dessas crianças, por que eu falo isso? Porque eu quero entrar numa questão que a gente fala em objeto transicional. Vocês já receberam crianças que têm aquele objeto que eles levam para o CEMEI? Né? Um cheirinho, um carrinho, uma boneca, não tem isso? E o que às vezes a gente fala? Que não pode. Matilde, já falou que não pode, Matilde? Não, a gente sempre permite que leve esse Sempre objeto, permite? pelo menos no começo. Depois, com o tempo, a criança vai... Ela mesma vai deixando Ela de lado. mesma deixa. Isso é maravilhoso. Porque quando a criança ela está fazendo esse processo, às vezes ela se apega em um objeto que foi dado pela mãe, que fica carregado desse afeto da mãe. E quando ela vai para um lugar que a mãe não existe, né, ela recorre àquele cheirinho que é o que vai regular ela, ou aquele brinquedo. Então, é muito importante, até duro quando se falou que as crianças não podem levar brinquedo para a escola agora, nesse momento de pandemia, porque isso é extremamente necessário para a criança, para que ela não chore tanto no começo, né? Pensar que as mães nunca preparam a criança para ir para o CEMEI, só vai, né? Chega no dia e, às vezes, se puder, ela até foge para não ver a criança chorar. Então, é muito ruim, a criança se sente perdida. E esse objeto, ele vai servir para isso, né? Para que ele veja o objeto e lembre que a mãe ainda existe, mesmo elas não estando lá. Quando a criança não faz isso, ela nunca entra no simbólico. Por isso, a criança com autismo, e quando vocês receberem uma criança, vocês podem observar isso. Mas não vão falar que é autismo. É muito ao contrário. Isso é até uma coisa para que vocês levem. Isso é vamos dizer assim, um comportamento autístico. É muito diferente do autismo. Por quê? Porque, às vezes, isso não é porque a criança não tem neurônio espelho, por exemplo. Isso é porque, durante essa primeira fase de alienação com a mãe, por algum motivo, ela não teve. Por exemplo, algumas mães continuam trabalhando e a criança sempre fica, desde os primeiros dias de vida, basicamente, já fica com outro, dependendo da função da mãe. Ou com 3 meses, ela já fica com outra. E, às vezes, essa pessoa não dá condições para que ela se aliene a uma função materna, né? E ela fica lá, e essa pessoa, às vezes, só vai lá e troca. Por isso a gente fala que o momento de troca é um momento pedagógico. Não é só um momento pedagógico, é um momento que é de uma importância enorme para a criança, né? Porque é onde você está falando com ela, você está mostrando o desejo pela criança,
né? E ali a criança vai buscando o teu olhar. Vocês já notaram isso, que a criança, quando está trocando, ela sempre está de olho em você. Tanto é que tem uma série na Netflix chamada Bebês em Foco, se não me engano, recomendo. E eles fizeram uma pesquisa e mostraram que uma mãe trocando uma criança, a criança tem uma quantidade lá de estresse, né, por aquele momento, mas se essa mãe, ela tá conversando com uma amiga, desculpa, aumenta o nível de estresse da criança. Veja só como essa criança é. Ela quer exclusividade, né? E agora, se a gente pensar numa coisa que não acontece com nenhuma mãe, né? Que essa criança hoje divide a atenção da mãe com um celular, né? Quando a mãe tá dando de mamar antes, não tinha o celular. A mãe estava aqui fazendo esse colo protetor na criança, a criança mamando. Veja que nutrição ali. E a mãe, olho na criança, e a criança com o olho vivo na mãe. O que acontece hoje em dia? A criança mama aqui e a mãe, olho no celular, vendo os stories ou postando a foto dela mesma amamentando. Só que a criança precisa dessa relação, né? Porque ela é um com a mãe, e senão o olhar dela se perde no vazio. Então é muito comum hoje em dia nós ter dentro do CIMEI, e vários casos, aparecem muitos casos aqui, que, mas essa criança ela tem autismo, só pode, ela só brinca sozinha, ela não entra no simbólico, não faz esse joguinho de faz de conta, né? Eu falei no encontro passado, que é o mais importante, é o jogo de faz de conta, né? E ela não faz, ela fica ali na rodinha do carrinho, ela pega um objeto e fica batendo, né? Ou ela fica num balanceio, né? Aquele balanceio comum. Isso tudo não quer dizer que tenha um autismo patológico, mas é um autismo adquirido pela forma que o meio lida com ela. Se a gente faz uma intervenção no sentido de estar brincando, resgatando esse sujeito na brincadeira, brincando com ele, às vezes ele vai ter resistência, não é bem assim. Porque a criança que está fechada em si, você tem que penar para poder resgatar ela, né? Você tem que ser muito atrativa, criar o vínculo, mostrar que é um ambiente seguro, que ela pode, e aos pouquinhos ela vai surpreendendo o mundo com as suas atitudes, e depois ela deixa que o mundo afete ela e ela vai embora, né? Então é muito importante a gente perceber isso, né? Então, toda essa questão de perceber o corpo, entrar no simbólico, faz com que a criança consiga atuar no mundo e viver no mundo criativamente, que era o que a gente estava falando. E aí sim entra as ferramentas, porque a criança começa a brincar, a criança começa a inovar, a criança começa a criar, né? E aí vem as extensões. Aqui, na primeira parte, assim, ele traz assim, ferramentas são objetos que inventamos para fazer coisas. Como é importante a gente dizer isso para a criança quando a gente apresenta para ela objetos, né? Pessoal, essa aqui é a tesourinha, nós vamos recortar com ela. Essa tesourinha, ela é feita assim, ela é metal, peguem a tesoura. Isso é importante de fazer. Não é só para recortar, porque a tesoura é um ambiente de exploração quando a criança não tem acesso ainda. Então, veja, esse objeto foi criado. Esse objeto a gente pode recortar, sinto como ele é. Ele tem ferro, né? Tem essa parte aqui que é de plástico. Mas a criança tem um ano, tem 2 anos, ela não entende no que é bem o plástico, o que é, mas não, você tem que ir falando, como eu falei no encontro passado, que nós não podemos esgotar os assuntos. Quando você fala uma vez, na segunda já tem mais sentido. Por exemplo, hoje eu falei para vocês da função paterna. Vamos dizer que vocês não sabiam, não tinham essa noção do que era especificamente. Quando falarem na próxima vez, mesmo que vocês não tenham hoje pegado bem, agora eu já sei o que é, né? Então, se eu falar em Constituição, eu já não sabia muito bem. Na próxima vez, já sei mais o que é. E assim vai subindo o nível de aprendizagem cada vez que vocês têm contato com aquilo. Veja como é importante isso. Porque se vocês pegam na BNCC e vocês vão lá nas etapas, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, vocês vão ver que os objetivos de aprendizagem, no geral, não no referencial, na BNCC mesmo, eles são praticamente os mesmos. Já notaram isso? O que muda, então? Muda porque você vai pincelando e vai cobrando coisas diferentes dessa criança conforme a faixa etária dela, mas aí que
gera também aquela questãozinha. Mas tem a minha turma, não é todos, lógico, por causa dessa constituição do sujeito que está em outro local. E aí vocês vão fazendo esse resgate. Porque é muito bom, tem a pedagoga aqui, tem a diretora. Pensar nisso é pensar numa instituição onde vocês vão conseguir fazer um trabalho que tenha progresso. Se você fizer bem feito, desde a primeira etapa, trazendo essa questão de resgate do sujeito desde lá, você vai chegar ao infantil 3, e tem algumas aqui que são infantil 4 e 5, sem nenhum tipo de disparidade, assim, vamos dizer assim. Vão estar todos caminhando numa mesma direção. Porque vocês estão fazendo esse trabalho de resgate, mesmo que a família, e é uma coisa que a gente não tem como fazer por eles, né? Lá precisa da ajuda deles, e a gente precisa apontar coisas nesse sentido para que eles façam também. Que às vezes não trate a criança como se fosse uma criancinha tão pequena, se tem 3 anos, não trate como se tivesse 1, que deixe que faça as coisas sozinha, que escolha a roupa, que se vista, mesmo que depois tenha que ajeitar um pouquinho, mas são alertas que vocês podem estar colocando para convidar essas crianças a virem se desenvolvendo e se constituindo dentro da rede de educação. Se a gente pensar nisso, a gente vai ter só sucesso para frente, ou pelo menos menos insucesso do que a gente vem tendo, que a gente tem muitos insucessos. Né? Se a gente pegar lá, quem tem oportunidade, avaliar o 4º, 5º ano, você vai ver defasagens enormes nesse sentido, que a criança não conhece o próprio corpo, ela não consegue. A criança que não conhece o próprio corpo não corre, ela fica saltitando. Já viram criança que anda assim, que você olha para ela e todo momento parece que ela vai cair? Já viram criança assim? E criança que tem 3, 4 anos assim. Por quê? Ela não se constituiu 100%, ela ainda não vê, e ela não tem essa noção, esse tônus, esse controle de tônus tão importante, né? Então, aí ele traz um parênteses, assim, que eu acho bacana. O nosso corpo é feito de muitas ferramentas, né? Que bacana explicar para a criança isso. Veja, a tua mão é um objeto que pega. Você leva a mão e pega, fecha, abre, fecha a mão, né? O teu dedo é um objeto que pode furar, pode apertar, né? São ferramentinhas do próprio corpo, né? Como os dentes, é como a própria tesoura que corta, mas ela corta sim, e alguns dentes são diferentes do outro. Um serve para cortar, o outro para rasgar, o outro para moer. Põe a mão dentro da boca. Como que a criança aprende? Ela não pega e taca tudo dentro da boca, né? Porque ela vê que existe um espaço, ela vai conhecendo tudo pela boca. Temos que explorar também essa questão do tato. A criança, ela é o sensório, porque ela é corpo inteiro, né? Uma coisa bacana que a gente sempre pede que as crianças, né? A gente sempre frisa que as crianças devem aprender o movimento de pinça, por exemplo. Né? O movimento de pinça é um movimento que deve ser aprendido, com certeza. Então, o que a gente faz? Faz algumas questões que elas tenham que pinçar mesmo com bloquinhos, né? Pegar coisas pequenas, pedacinhos e colar. Só que o que acontece? A criança começa a fazer só isso aqui e os outros dedos. E essa pressão palmar, a gente se preocupa, tá? No Regimilha, eles trazem um ovo de madeira, não sei se alguém já viu no Regimilha, que é um ovinho de madeira que a criança tem que pegar, ela vai pegar com a mão inteira, porque aquele ovo encaixa na mão da criança, para ela começar a ter uma pressão palmar. Por que é importante isso? Se ela for pegar um copo, ela pega só assim? Então, se ela não trabalhou essa parte aqui também, ela perde o tônus dessa parte. Então, ela pega o copo e o que acontece? Escorrega, cai. Né? Então, quando a gente trabalha essa questão de ferramentas com as crianças, a primeira é ver as funções que o corpo tem, e ali ela vai aprender a usar. Aí entra a questão lateralidade e lateralização. Uma coisa diferente da outra. Lateralidade é o uso dos dois lados do corpo. Então, as atividades que vocês vão dar, a criança até 4, 5 anos, ela define lá por 4 anos a lateralização dela. Qual o lado do corpo que é predominante? Direito ou esquerdo?
Antes disso, ela não tem definido. Pode ser que ela use mais um do que o outro, mas ainda não é definido. Então, quando a gente vai dar as coisas para a criança, não é bom que a gente já direcione a mão que ela vai pegar. Coloca em cima da mesa. A criança tem que pegar. Né? Vai pôr um brinquedo, não entrega na mão. Coloca no chão, coloca numa coisa para a criança buscar aquilo. E aí ela vai decidir qual mão ela usa. Né? Ou vai fazer uma atividade que use uma mão, pegue a bolinha, aperta a bolinha. Legal. Põe na outra mão a bolinha. Esse movimento aqui, que cruza ao lado o outro do corpo, se chama lateralidade cruzada. Isso é muito importante a criança fazer. Tem criança que não consegue passar do meio do corpo. Né? Isso no começo, lógico, depois vai se trabalhando. Se persistir, é uma questão de fisioterapia e tudo mais para conseguir, e tem outras patologias que envolvem. Mas é importante que isso cruze, pega dessa mão, passa para essa, amasse com a mão. Não precisa, pessoal, dizer, esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito. Por quê? Porque quando a criança ainda está se apropriando dessa parte, ela ainda não entrou ainda não está totalmente constituída como sujeito, o que acontece? Ela não consegue se colocar no local do outro. Se eu não consigo me colocar no lugar da Cris Gomes, que está ali, eu não sei se ela está erguendo a mão direita ou esquerda, porque para que eu saiba se é direita ou esquerda, eu tenho que entrar no lugar dela e erguer a minha mão direita. Aí, é a direita. Né? E uma coisa que a gente faz bem errada, isso bastante gente que eu já vi, quando vai trabalhar essa questão de direita e esquerda com a criança, ela fica de frente para a criança, né? Até pelo fato que a gente não tem espelhos, que é muito importante ter esses espelhos, e agora a gente conseguiu comprar também, e logo vai ser instalado para vocês, é que o profissional, o professor, o educador fica de frente para a criança, e ele fala direita, e como a criança está de frente para ele, para que ele facilite para a criança, ele erga a mão esquerda. Alguém já fez isso perto de vocês? Diga que vocês nunca fizeram, mas alguém pode ter feito perto. Né? Então, o que acontece? Isso cria uma confusão muito grande na criança, porque daí ela está erguendo por indução a mão certa, mas não porque ela entendeu que é direita e esquerda. Né? Então, isso, quando ela vai trabalhar a questão de leitura, fica confuso, porque daí pense, ou a direção da escrita, ou quando ela vai escrever no primeiro ano, segundo ano, no caderno, ou até mesmo ainda na tentativa de escrita, né? Quando a professora vai lá e fala para ela, agora abre um livro, da direita para a esquerda. Aí ela se confunde, qual direita? A minha ou a tua? Por que será que a gente pergunta isso ainda? Alguém já perguntou? Aí ela, direita, qual a direita? A minha ou a tua? Qual a diferença das direitas? Todas são as mesmas. Mas por que a gente pergunta isso? Porque a gente teve isso, muito isso, de falarem e espelharem de uma forma errada, e fica na gente aquilo lá, e isso existe muita dificuldade. E não sei, já me falaram que a dificuldade maior é nas mulheres de direita e esquerda, é verdade? Isso ou é mentira? Olha, eu tenho um exemplo, eu só aprendi direita e esquerda depois de velha, porque na autoescola eu precisava virar direita e esquerda, aprendi isso, e eu não sabia mesmo, isso atrapalhava até no sentido de norte, sul, leste, oeste, porque eu tinha essa dificuldade de direita e esquerda. Parece meio bobo isso, né? Mas eu só aprendi depois de velha. Agora eu sei, mas eu não sabia. Quando alguém falava assim, tipo, vira a direita ou vira a esquerda, eu ficava com aquela confusão mental. E agora? Tipo, pra cá ou pra lá? Uhum. E eu acho que isso aí é um relato bem bacana, porque uma grande parte das pessoas tem isso, né? De ficar muito em dúvida qual lado que é o direito e o esquerdo, e tem que fazer mesmo o esforço para acertar, né? E na autoescola é um bom lugar para você ver isso. E tem algumas que sofrem tanto que elas suam mais na autoescola, né? Por ter isso, porque você está indo com a pessoa ali, e ela fala assim, agora vira a direita. E agora? Será que eu viro certo ou não? E é isso que faz a pessoa ficar sofrendo. Veja, agora também outras coisas interessantes que, o óculos, aí assim, depois que a criança aprende tudo que faz parte do corpo dela, tudo que é ferramenta, que os pés são ferramentas para andar, né? As pernas,
para correr, né? Os olhos para enxergar, é que a gente coloca aí uma segunda ferramenta para melhorar aquilo que já tem. Eu quero correr mais rápido, então existe a bicicleta. Eu quero enxergar melhor, ou tenho dificuldade em enxergar, o óculos. E aí a gente vai colocando coisas, ferramentas para as nossas ferramentas que não davam conta. E isso é bacana de trazendo para a criança essa concepção, quando a gente apresenta. Para que serve, né, uma lupa? Para que você consiga ver ainda mais amplificado, né? Como a história, veja, quem que explora a história da Chapeuzinho Vermelho dessa forma, para que esses dentes tão grandes, veja como ele diz muito. Porque um dente grande, ele vai morder muito mais, ele vai comer mais, os olhos estão para ver melhor. Então, isso vai ajudando a criança a perceber o próprio corpo, para que serve. E muito mais importante do que nomear o corpo, ou nomear direita ou esquerda, é fazer o uso desse corpo e conhecer o corpo para poder agir no mundo, né? Não adianta de nada. Eu falei com uma colega minha que tem um filho autista, e ela falou para mim que recebeu uma ligação, que ela faz parte de um grupo de autistas, e tem uma pessoa dos Estados Unidos, e ela mostrou uns vídeos, e ela colocou assim, que se ela quisesse, ela poderia se mudar para os Estados Unidos, e lá, pelo que ela percebeu dos vídeos que ela colocou do filho dela, que ele tinha uma aptidão muito grande para matemática. E eles descobriram no autismo, e o autismo tem o que chamam de hiperfoco, ele foca em uma coisa, então ele consegue, por exemplo, falar várias línguas, aprender. Então, tem coisa assim. Então, ela falou, se ele for, e o investimento que nós vamos fazer nele, dessa forma, na área da matemática, ele pode se tornar até o Einstein, novo Einstein. E colocou bem assim, ela me mostrou a mensagem. E daí ela perguntou para mim, falou para tirar ele ele estava no Infantil 4, né? Tirar do Infantil 4, que não era para mandar para a escola, porque a escola ia matar esse talento dele, entre outras coisas. E daí ela falou, o que você acha? Será que eu faço isso? Eu falei para ela o seguinte, você tem que pensar numa coisa, você quer ter um filho Einstein, mas que você tenha que ficar cuidando dele o resto da vida? Ou você quer ter um filho de uma inteligência normal, mas que tenha autonomia de tomar banho sozinho, de ir no banheiro, que era uma dificuldade, de socializar? Porque quando você isola teu filho do mundo para trazer num campo só a matemática, que pode ser mesmo que ele tenha a aptidão, você vai fazer com que ele esqueça o resto das coisas que são muito importantes, né? E ela estava focando, e daí ela falou, vou pensar melhor. Aí eu sugeri mais. Falei, veja, se ele tem aptidão na matemática, por que você não leva, ela mora num sítio, não leva ele na natureza, catar gravetinhos, leva ele na água, que tinha um riachinho, que ela sempre postava, que tinha lá, e atira pedra nas ondas, pega pedras pequenas, grandes com ele, vai trabalhando cores diferentes com ele. Tudo isso faz parte da matemática. Por que você não faz isso, então? E ele vai se desenvolver na interação com você e até com o outro que faça parte, o marido, né? E ela pegou e desistiu dessa ideia dos Estados Unidos, não sei se foi pelo que eu falei, mas talvez por outras causalidades, que é uma mudança também muito grande. E ela começou a fazer essa questão da natureza. Hoje eu vejo os vídeos dele, é impressionante o quanto ele já está interagindo com terceiros, coisas que não conseguia, era só com ela. E ela todo dia leva ele no quintal que eles têm assim, e ele sobe na árvore. Você já mandou uma foto dele, não conseguia achar que ele estava no meio de uma copa de árvore, baixinha, assim, ele tinha conseguido subir. E a interação entre os dois melhorou muito, porque ela parou de focar no que era acadêmico demais, né? E começou a focar em atividades que é do lúdico, que é do brincar, do prazer, do descobrir através do corpo, e com isso ela conseguiu, né, resgatar ele do lugar que ele estava. Veja que interessante. Inclusive, o marido dela, que não conseguia ter uma relação com a criança,
começou a participar e também melhorou a relação entre, porque ela sobrecarregava muito, que era só ela que conseguia lidar com a criança. O marido não conseguia. E através disso, dessas interações, dessas brincadeirinhas com a natureza, onde poderia envolver qualquer um, porque vem assim, você vai ensinar matemática para o teu filho, é só você que quer, porque eu duvido quem gosta da matemática ao ponto que queria ficar brincando com a matemática o tempo inteiro e ensinando expressões, continhas, o que é, né, sem estar numa brincadeira. Então, o marido dela se isolou, e quando ela trouxe numa outra perspectiva, ele adentrou de novo e melhorou a relação. Hoje ela posta videozinho onde já tem um vizinho junto, né, uma outra criança, e essa criança conseguindo interagir sem surtos, sem se fechar, né? Veja como isso é importante a gente perceber o que é vivenciado, que a gente chama até de educação vivenciada no corpo, né? E o que é o acadêmico nu e cru, que esteriliza muito essa noção do ser, né? Esse desenvolvimento. Kevin, pode falar, Kevin. Tá dando para me ouvir? Sim. Beleza. Então, eu tenho uma experiência, na verdade, duas coisas que eu gostaria de falar. Uma delas foi algo que eu achei muito interessante no livro, e outra é uma experiência minha que eu achei bem relevante, né, para falar agora também. No livro, se eu não me engano, ali naquele que vocês mandaram, na penúltima página, na página 39, o autor, né, ele cita um trecho de um escritor argentino que fez um texto ali, né, falando sobre se a humanidade, né, tivesse criado, né, como se a humanidade tivesse criado algumas ferramentas ao inverso. Eu acho até interessante, Kevin, porque eu tinha marcado para ler, eu quero que você, então, você consegue fazer a leitura desse trecho para a gente? Vou tentar, peraí só um pouquinho. Não sei se vocês leram essa parte, eu achei muito bacana, que entra muito nessa questão do ser e ter, né? Então, começa a fazer uma reflexão sobre o que seria importante para nós, né? Nesse mundo. E quando a gente fala em tecnologia, muita tecnologia, que eu falei que a gente está pensando muito na questão de conforto, rapidez, correria, e a gente para de valorizar coisas que são imprescindíveis, né? Então, pode ler, Kevin, para a gente, se alguém tem aí, pode acompanhar, na página 39, lá na última flechinha. Ok, talvez eu demore um pouco para ler, porque o meu está em PDF, eu preciso aumentar um pouco a letra, tá bom? Tá. Um escritor argentino, Júlio Gonzar, né? Acho que é isso. Uhum. Escreveu de brincadeira uma história das invenções, começando em tempos recentes e indo para trás. É muito engraçado começar com... é muito engraçado... Peraí só um segundo. Para mim tá um pouco difícil. Quer que eu faça a leitura e você faz ter os comentários, Kevin? Pode ser? Pode ser, eu acho que fica melhor. Fica melhor? Então vamos lá. Começa com um avião supersônico, que é mais moderno e mais rápido que o som, e voa em grandes alturas. Se uma viagem do avião normal dura 8 horas, o supersônico dura apenas 2. Aí, os homens pensaram que seria melhor passar mais tempo no avião, longe dos telefones chatos, descansando, lendo um livro e voando mais baixo para ver as coisas na Terra. Inventaram, então, os aviões subsônicos, que são esses que usamos hoje em dia. Depois inventaram o avião com hélice, para descansar mais e ver paisagens mais de perto. Depois, pensando que a vida é boa e que é bom ter um tempo de vagabundagem, inventaram os navios movidos a óleo diesel, que navegam mais devagar e que voam mais devagar do que voam os aviões. Os navios são como hotéis de luxo, cinema, restaurantes, piscinas, mas eles têm uma desvantagem. Soltam fumaças,
pelas chaminés e poluem. Aí os homens, preocupados com a poluição, inventaram os navios à vela. Navios à vela não têm chaminés, nem soltam fumaça. São movidos a vento. Mais econômicos, porque o vento não custa nada. E não polui. Preserva a pureza do ar. Pensando nos transportes terrestres, inventaram os automóveis, uma praga. Congestionamentos de tráfego, pessoas nervosas, briga, muitos gases e poluição. Mas como são inteligentes, os laboratórios se puseram a trabalhar um meio de transporte terrestre que não usasse combustível, não poluísse. Inventaram, então, a bicicleta. Bicicleta não tem problema de estacionamento e não é preciso se preocupar em crise de petróleo. Além disso, faz bem à saúde. Agora estão a ponto de inventar algo mais inteligente e mais barato, mais saudável e mais limpo dos meios de transporte. Andar a pé. Pode comentar, Kevin. Beleza. Muito obrigado por ter lido, senão eu acho que a gente ia ficar até amanhã aqui. Mas beleza. Então, uma parte que eu gostei muito foi aquela parte que, né, ele fala que, pensando que a vida é boa, eles inventaram, né, os navios. E nesses últimos tempos, com uma vida tão imediatista, às vezes a gente quer tudo para a hora, a gente quer tudo na hora, a gente quer todas as coisas prontas, né? E na educação infantil, às vezes, eu já me peguei muitas vezes pensando nisso, querendo as coisas para agora, querendo as coisas para já, e não tendo a paciência de esperar a criança no tempo dela. E o quão é importante, né, a gente deixar que as crianças tenham contato, que as crianças vão e façam as coisas no tempo delas. E é bem legal, né, essa reflexão. E uma experiência que eu tive que marcou muito a minha vida, eu gostaria de compartilhar. Eu tenho deficiência visual, né? E quando eu era criança, teve uma vez que a minha mãe me levou no médico, isso ela me conta, e eu tava brincando com uma bolinha e eu derrubei essa bolinha no chão. E a minha mãe foi, né, de pronto assim para pegar a bolinha, e a médica tava vindo, né, para atender a gente, ela viu e ela falou: "Não, não, pode deixar que ele pega". E a minha visão naquela época era bem pior do que era hoje. E ela me colocou no chão e ela falou que eu demorei muito para pegar essa bolinha, muito mesmo. E ela já tava até chorando quase. E para isso, né, foi algo muito doloroso para ela no começo. E a minha mãe entendeu o que ela precisava fazer, né, que ela precisava deixar que eu fizesse as coisas, que ela precisava deixar que eu me desenvolvesse. E muitas vezes, né, na educação infantil, a gente se pega não deixando as crianças se desenvolverem, não deixando as crianças explorarem, mesmo que elas demorem, né? E o quão isso é importante. E se a minha mãe tivesse pegado essa bolinha, talvez hoje eu não estivesse aqui falando com vocês agora. E para mim isso foi uma experiência que marcou muito a minha vida, apesar de eu não lembrar muito. Então, se nós não impormos limites às crianças na educação infantil agora, a gente realmente não vai conseguir enxergar, né, o quão alto elas podem chegar. Então, para mim isso foi uma experiência muito legal e eu achei super interessante isso no livro agora. Muito legal esse relato teu, Kevin. Escutando, eu lembrei, não sei se vocês já leram o Winnicott, né? E ele tem uma frase que diz assim, que uma mãe que se encaixa perfeitamente com os desejos do teu filho, do seu filho, ela não é uma boa mãe. Posso trazer uma outra comparação? É assim, uma criança, ela é como uma flor, vamos pôr assim. Se você deposita nela muita água, em excesso, água é bom, né? Ela vai amarelar e não vai para frente, ela vai se perder, né? Uma mãe que faz tudo pelo seu filho impede que ele se desenvolva. Por isso, o Winnicott traz uma expressão que é a mãe suficientemente boa, que é aquela mãe que ela não dá demais para o seu filho. Ela dá o necessário, sustenta, né? Ele traz essa palavra sustentar, né?
que é uma palavra bem interessante, que é no sentido dar condições para que a criança vá à frente, né? E isso que a tua mãe fez, Kevin, ajudou você, ela resgatou esse sujeito que a gente estava falando, é chamar o sujeito de onde ele está, e é assim que ele vai conseguir fazer a mais, né? Que vai desejar mais, que vai fazer você desejar a ir além do que você pode, daquele limite que você tem, né? Então, isso é muito importante a gente ter, né? E encaixando com uma outra, e a gente vai poder fechar, porque já é 3h26, eu vou abrir porque vocês podem contribuir. Vocês já viram um carrinho de bebê, né? Vocês sabem por que o carrinho de bebê ele pode funcionar com a criança olhando para a mãe ou a criança olhando para frente? Por que eles são construídos assim, e não todos, porque agora já tem uma gama que é só para frente? A Cláudia, do Rudolf, pode dizer, Cláudia, o que você acha? Oi. Eu acredito para que a criança tenha possibilidades de ver de outras maneiras. Né? Não enxergar sempre do mesmo ângulo, da mesma forma, ter contato horas com a mãe, horas não. Algo assim, não sei. Tá, foi quase, foi no quase aí. Foi no chute mesmo. Deixa eu só copiar aqui antes o link da confirmação de presença e eu já vou falar para vocês. Aqui, calma aí. Então, esses carrinhos são construídos por causa de uma coisa que a gente conversou ainda há pouco. Lembra que eu falei até aos 8 meses, criança, um com a mãe. Depois disso, a criança se firma como sujeito, tem os seus desejos e vai para fora. Então, os carrinhos de bebês, eles eram feitos assim. Nessa primeira parte, se a mãe precisa usar o carrinho, ela deve manter o carrinho, a criança, virado para ela. Por quê? A criança se identifica no rosto da mãe. Aí uma outra frase do Winnicott, que o primeiro espelho da criança é o rosto da mãe. A criança precisa olhar para a mãe. Por quê? Lembra que eu falei, a criança, quando a mãe perde-se da mãe, quando a mãe não está, ela acha que sumiu, e perde referência do próprio corpo. Né? Então, é muito importante que se olhe para a mãe nesses primeiros momentos. Então, toda vez que sai com esse carrinho, sai voltado para a mãe. Né? E sim, depois desses 8 meses, depois que, né, dessa primeira fase, onde a criança já está firmando os seus desejos, que já está buscando de uma forma diferente, né, que se vire para frente, porque aí você está dando para a criança a possibilidade do mundo de coisas, né? Então, isso é muito interessante, mas o que a gente vê no dia a dia é que todas as mães já colocam a criança para frente, até para poder ir mostrando para quem está, né? Mas é muito importante que as mães que vocês têm contato, até mesmo vocês, expliquem essa parte, porque a criança precisa ter a referência da mãe. A criança precisa estar em contato com ela a todo momento, se for possível. Né? Quanto mais é melhor ainda, essa relação entre mãe e filho. Né? Aí, depois desse ponto, sim. Depois desse ponto, mostra o mundo. Agora entra numa outra questão, que aí o nosso amigo contribuiu, e eu achei muito bacana. Nós apresentamos as coisas muito rapidamente para as crianças. E quando a gente faz essa mesma relação, a mãe vira a criança para frente, ela já quer mostrar, porque a criança não se constituiu como sujeito, ela ainda não é ela ainda é com a mãe. Mas a mãe já quer trazer coisas, como, por exemplo, colocar um celular. Isso é muito impactante, porque a criança não é um com o celular, ela é um com a mãe, então não posso dar celular. Mas ela dá um chocalho, a criança joga o chocalho, ela dá um pano, ela joga o pano, ela põe um ursinho, a criança joga o ursinho, e então desde que nasce a criança, hoje tentamos colocar coisas para ela conhecer, não é assim? E você tem que dar muitas experiências para a criança, sensórias e barará. Ótimo, mas a gente também tem que medir a quantidade de coisas que a gente dá para a criança, porque a criança precisa, isso é muito Piaget, que é assimilação e acomodação. Muito básico isso até. Lógico que a maioria das mães desconhece, por não trabalhar na educação, não é uma pesquisa que qualquer um faz. Mas
saber que a criança precisa daquele objeto, ele precisa pegar, ele precisa experienciar, mesmo muito pequeno, e deixar com ele aquele objeto um certo tempo, para depois você apresentar outro objeto para ele. E quanto mais nova a criança for, a gente pode pensar, então, primeira etapa, eu deixo mais. Sim, eles podem deixar uma semana os brinquedos, os mesmos brinquedos com essas crianças, porque elas precisam explorar. Depois dessa semana, você vai ver que há uma perda de interesse e você substitui por outros. O que muito acontece, tem aquele balaio de brinquedos, derrama os brinquedos, e a criança não encontra o brinquedo que ela tinha brincado ontem, porque tem muitos. E ela pega outro, ou às vezes ela vê que o amiguinho pegou aquele que ela estava e vai querer o brinquedo. E daí o que acontece? E às vezes é um brinquedo que só tem aquele. Aí você vai lá, então não pode brigar, pega o brinquedo, guarda. Né? Você ali está tirando um monte de direito da criança, de se expressar, né? De até ter uma luta pelo aquilo que ele deseja, né? E ainda a gente obriga ele a pedir desculpa para a criança, né? São imposições nossas, porque ele se sentiu muito ofendido. Quantos de nós aqui não sofremos uma ofensa e ficamos... E não adianta ninguém vir falar para a gente que, mas né, volte atrás. Não, um adulto pode, mas a criança não pode. Por quê? Né? Então, a gente tem que pensar nessa questão. Mas a questão do brinquedo é muito isso. Apresentar coisas que levem tempo. E a gente fala da rotatividade de brinquedos dentro da sala, é muito importante. Mantenha um brinquedo que a criança tem como referência dela, que ela traz de casa. É importante isso, que a criança traga de casa um brinquedo para a instituição, que a criança, às vezes, leve da instituição um brinquedo para casa, né? Porque ela faz essa ponte do que é, eu pertenço aqui, mas também tem um vínculo aqui, e ela se sente bem, né? Então, é muito importante isso. E brinquedos, temos que deixar eles explorar com o tempo. E tudo que a gente for oferecer para a criança, a gente tem que deixar. E uma coisa que a BNCC traz, que eu acho bem legal, é uma palavrinha chamada fluir. Tá? E o que a gente faz? Faz uma atividade com a criança, deixa a criança. Quando eu ver que todas elas conseguiram fazer a atividade, vamos para a próxima atividade. E aí o que aconteceu? Quando a criança conseguiu assimilar, e agora que ela vai fazer o processo de acomodação, que é onde ela vai interiorizar mesmo, tira dela. Né? Então, a gente tem que aprender a deixar mais tempo às crianças. Mais tempo, para que ela consiga assimilar bem, que ela consiga acomodar, e aí sim, ela vai gerando aprendizagem com o passar do tempo. Né? Então, isso que o Kevin falou é muito importante, a gente pensar que a gente tem que dar mais tempo para a criança. Muitas têm dificuldade, e as que têm, a gente tem que resgatar ela, que ela consegue fazer isso. Né? E isso é importante, resgatar essas crianças a responder de onde elas estão, para que elas possam vir a ser como sujeito. Senão, depois a gente cobra na adolescência que ela seja uma criança, né, mais dinâmica, que faça as coisas, que tenha criatividade. Mas antes a gente podou todas as coisas. Eu tenho uma fala que eu falo sempre, a gente quer que a criança fale, mas daí quando ela começa a falar demais, a gente fala, pare de falar, a gente quer que ela ande, e quando ela anda, ela começa a andar, você põe ela sentada. A gente quer que ela atinja algumas coisas, mas daí a gente já poda ela, né? Então, é isso que a gente tem que ver, buscar esse sujeito. E nós temos essa função. Nós temos uma função que, no fundamental, eles chamam de professor de educação física, que é agitar essa turma toda para que, quando eles entrarem no fundamental, eles estejam pancada. Né? Que eles tenham agressividade no sentido de falar, de colocar, de responder, de onde esteja. Quando pergunta, eles questionam. Né? Eu fui numa sala, ontem numa escola, e já vou fechar, pelo amor de Deus, não falo demais. Eu fui numa escola, e daí eu perguntei assim, quem ensina melhor? A mãe ou a professora? Eu fui em várias escolas esse dia, eu passei em todas, basicamente, as escolas, e todos os alunos, todas as crianças que eu conversei, eles falavam assim, professora, né? Todos, foi unânime. E eu cheguei nessa, e tinha um indivíduo
que quando eu perguntei isso, e perguntei diretamente para ele, eu não o conhecia, ele falou para mim assim, depende. Falei, depende? Porque a professora ensina bem as coisas que são da escola. A mãe ensina como ser bem educado, como me vestir. Veja a questão da onde que ele está. Ele me questionou, não era um sim, porque eu não dei alternativas, depende. Eu falei, quem ensina melhor, né? Mas ele me trouxe outra alternativa. E é esse tipo de criança que a gente tem que criar. Crianças que questionem. Não é criança que fique quieta e aceita que a gente fale, né? Tem que ser crianças que dialoguem com a gente, e a gente tem que dialogar com essas crianças, que elas respondam trazendo outras, porque isso é criatividade. Eu falo, depende, né? Porque depende o que eu estava perguntando, o que que ensina? Porque eu falei, quem ensina melhor, podia ser qualquer coisa. Então, o que é? Né? E é isso que na hora veio, ninguém combinou, ninguém falou nada, ninguém preparou ele para aquela resposta, mas ele trouxe essa. Então, é essa criança que a gente quer, indiferente do lugar que ela vem. Indiferente. Essas crianças precisam responder, que elas precisam ter opinião, elas precisam firmar um pensamento e não ir na onda no que os outros falam. Isso é desde pequenininho, né? E assim a gente vai criando, sim, aí sim, um sujeito com direitos, né? Porque é um sujeito capaz de brigar pelos seus direitos. Adianta a gente ter direitos se a gente não corre atrás, né, Cris? Quando a gente tem um direito, mas não vai atrás, não adianta de nada. Então, as crianças têm direito, sim, mas elas precisam saber que direito é esse, no sentido, elas têm que estar preparadas para pedir, né, recorrer a esses direitos, argumentar sobre isso. Feito, pessoal, já é 3h37, eu agradeço imensamente. Eu até esqueci de falar, a Leide hoje não participou porque ela foi para o interior e lá vai o dia todo, então ela precisava visitar lá e a gente tem que fazer basicamente uma excursão para ir para lá, então é uma vez assim que a gente vai, porque até São Pedro é longe, então por isso que ela não participou e deu certo deles irem hoje e ela teve que aproveitar, tá? Mas depois ela vai assistir as nossas conversas também. Abro espaço para quem quiser falar alguma coisa, né? Eu também falo para vocês que esse link para vocês responderem, eu vi que alguém mandou aqui que não conseguiu, me manda, porque assim, esse é o mesmo formulário que vocês receberam a vez passada, é só editar a resposta e ir para frente, tá, pessoal? Não precisa mudar. E também outra coisa, que só vai validar a presença quem está na sala nossa do Vamos Construir uma Casa lá no Google, tá? Porque aqueles são os inscritos. Quem não está inscrito e participou, faça parte da sala para poder validar, tá bom? Eu falar que não deu opção de editar. Calma aí, então. Como assim? Coletar. Aqui, espera lá. Olha que importante, teve uma criança bem desenvolvida aí e constituída como sujeito. Já me questionou, né? Agora acho que dá certo, estava mesmo desabilitado para edição, tá, pessoal? Peço desculpas. Mas é só entrar lá com o mesmo e-mail da vez passada e vocês vão conseguir editar. Conseguiram achar aqui? Deixa eu ver onde é que está aqui, eu vou copiar e mandar de novo. Que alguns poucos só que responderam. Agora está aparecendo para editar. Ai, maravilha, obrigado. Vou mandar aqui de novo. Aqui, a Patrícia colocou a mesma coisa. Eu vi, agora que eu vi, ó. Coloquei de novo o link lá. Quem não conseguir, me manda daí uma mensagem, eu mando o link daí para vocês também, tá? Então, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar, pessoal? Peço desculpa se eu falei demais para vocês, tá? Que às vezes eu me empolgo, mas eu acho que era uma conversa bacana para a gente fazer essa linha, né, das coisas, né, do que é essa questão da imagem, que é como a criança enxerga
o mundo a partir dela. Então, acho que é uma linha bastante bacana, mas vocês podem depois me mandar uma mensagem, que vai ter uma pergunta, vocês podem deixar lá, que vocês não gostaram, que é para ir mais linearmente, seguindo só o livro, mas eu acho importante a gente ir casando essas questões que vão fazer parte, né, do nosso dia a dia, e quanto mais a gente entender sobre a criança, é melhor. Tá bom? Então, um abraço para vocês, respondo lá o questionário, quem não tem. Querem abrir a câmera para mim fazer uma foto, pessoal? Vocês viram que a gente teve uma matéria publicada, né? Vamos lá fazer um print aqui, que vai ser bem legal. Sorriso, passar um perfume. Maravilha. Tchau, pessoal. Agradeço de coração. Até a terça que vem, tá?